Eu vou estar falando agora com vocês de uma força que ela é do mental para o espiritual, que é uma força, sim, que quando a gente consegue usá-la e fazer bom uso dela, a gente já ouviu tantas histórias que elas são tão determinantes, tão, assim, às vezes decisivas num processo de superação. Essas forças se chamam fé e esperança. Mas a fé e a esperança, elas precisam ser otimizadas. Porque apenas fé e esperança, elas às vezes elas não dão muito resultado. Elas precisam do quê? Da determinação, que são as ações, né? E eu não sei se vocês lembram dessa passagem de Cristo, que ele estava passando com seus discípulos por um pedaço de terra, e lá eles encontraram um carroceiro atolado e orando, pedindo a Deus, com toda a fé, com toda a esperança, que aquela situação pudesse ser mudada, né? Que o carro dele, né, a carroça dele estava atolada e os cavalos não conseguiam tirar de lá. E mais para frente, Jesus continuou com seus discípulos e encontrou um outro carroceiro na mesma estrada que estava, eu acho que tinha chovido muito, né? Estava ele lá atolado também. Só que esse outro carroceiro, ele estava lá brigando com os cavalos, brigando com a situação, tentando tirar aquela carroça daquele atoleiro. Ele estava xingando até a Deus. E Jesus disse aos seus discípulos: vamos ajudar esse. Mas, mestre, aquele que estava orando até a ti, ao Pai, você preteriu em relação a esse que está até te ofendendo a você e o nosso Pai maior? Vamos ajudar esse, porque esse está fazendo alguma coisa para sair dessa situação ruim. Então, esse exemplo que vem de muito tempo, né? Eu acho que ela nos mostra essa situação de que nós precisamos fazer algo para que a gente possa atingir os nossos sonhos. Porque a base de tudo isso são os nossos sonhos, são os nossos desejos, é aquilo que a gente quer. Todos nós sonhamos com uma situação melhor, com qualquer coisa diferente do que a gente vive. Isso faz parte dos nossos sonhos. E aqueles que conseguem perseguir os seus sonhos e transformar os seus sonhos em realidade são os grandes vitoriosos. Estes 3% que eu falo, eles têm muitas histórias de que eles conseguiram transformar os seus sonhos em realidades, mas com empenho, com trabalho, com determinação, com comprometimento, que é o que você consegue otimizar essas instâncias psíquicas e espirituais para que a gente possa chegar mais perto daquilo que a gente deseja, chegar mais perto do nosso objetivo. Eu, particularmente, tenho um exemplo de vida, né? Eu acho que se não fosse essa fé da minha mãe, eu não teria vindo nesse mundo, né? Essa fé com esperança e com uma determinação. Ela tinha perdido já 3 filhos. Ela tinha erictoblastose fetal, ela tinha sangue negativo, meu pai positivo e os filhos vinham com positivo e não vingava. Ela perdeu 3. Naquela época, em 1960, não tinha vacina, coisas que estão hoje mais instrumentalizadas. E ela procurou um médium espírita até na cidade dela e procurou o melhor médico que ela podia ser assistida em Ribeirão Preto. E eles disseram: não, Cida, você vai conseguir ter o seu filho. E ela foi, né, com muita fé e conseguiu trazer o meu irmão. Eles disseram: se você quiser, você pode ter outro. Ela falou: eu quero. E aí veio o Júlio César. Então, eu vim nesse mundo fruto dessa força espiritual que minha mãe tinha muito. Ela tinha muito essa força espiritual.
né? Eu acho que não tenho metade do que ela tem. Mas isso mostrou para mim a vida inteira e tantos outros exemplos de que quando a gente consegue otimizar essa força, né, que seja a esperança, né, que sejam os nossos sonhos, quando a gente consegue otimizar isso com empenho, com superações, né, que são ações nobres, né, que consegue fazer com que a gente chegue mais próximo dos nossos sonhos, a gente chega lá. Né? A gente chega de tantas formas que às vezes as pessoas até nos dão algumas dicas. Né? Me veio a ideia agora do jardim, né? Quando você quer trazer pessoas importantes, nobres para você. Tem aquela frase que você não precisa sair correndo atrás destas pessoas. Cuide bem do seu jardim. Cuide bem do seu jardim para que as abelhas venham, para que as borboletas venham, para que as coisas boas venham. Então, acho que a gente não deve perder de vista essa condição da gente cuidar bem do nosso jardim, cuidar bem da nossa vida, cuidar bem da nossa mente, que é esse trabalho que eu estou fazendo com vocês, para que a gente possa, olha, aqui você consegue cuidar bem, aqui você perde terreno. Olha ela de novo aqui. A nossa chave. A nossa chave nos pertence. Essa chave te pertence. Que são aqui as suas decisões. Que tem hora que eu digo para você, vira para cá abre, para cá fecha. Então para onde você vai mexer? Para abrir possibilidades, oportunidades, desenvolvimentos, superações. Isto te pertence. Eu estou trazendo aqui uma série não sei se poderia dizer mandamentos, mas que são coisas que a vida inteira nos foi ensinado, desde a época de Jesus, que nós estamos trabalhando esses aspectos que podem potencializar os seus pontos fortes. Esta vacina mental, que eu estou dando nome, né, para que a gente possa o quê? Para que a gente possa diminuir o efeito ruim das coisas ruins que vêm de fora, que estão dentro da gente, né? E ao mesmo tempo essa vacina que vem a potencializar os nossos pontos fortes, para ser sintético, né? Potencializar os nossos pontos fortes e diminuir os nossos pontos fracos, aquilo que a gente às vezes erra. E está aqui, ó, a chave te pertence. Como eu disse, a força espiritual da fé, uns têm mais, outros têm menos. A esperança, eu acho que todos nós temos. Mas uma coisa que nós todos podemos fazer para que isto consiga ir a cabo é a determinação. São as superações, são ações que a gente pode vir a fazer para chegar mais perto do nosso objetivo, para chegar mais perto dos nossos sonhos. Então, depende da gente também, né? Muito, para que os nossos sonhos sejam realizados, para que a nossa fé seja realizada, para que a nossa esperança seja realizada. Vocês estão entendendo como que isso funciona? É claro isso, mas às vezes a gente esquece. A gente pede e não faz nada para aquilo acontecer. Né? Milagres acontecem? Acontecem. Mas Jesus já falou que nós vamos ajudar aqueles que estão se empenhando. Então é para isso que eu estou aqui fazendo todo esse trabalho com vocês, para criar uma mentalidade mais positiva na mente de vocês. Trabalhar mais desse lado, fortalecer isso aqui, criar sinergia. Isso é estudos que a gente vem cada vez mais aprimorando, a sinergia de forças positivas, uma com a outra, aquilo cria um turbo na nossa vida. E a gente consegue melhorar aqui, consegue melhorar ali, de uma vez. Né? De uma vez. E esta determinação, esse comportamento de ações, eles começam nas pequenas coisas.
nas pequenas coisas. Começa pelo mais fácil. Começa pelo aquilo que você acha que você consegue fazer. E a partir daquilo, vai aumentando, você vai conseguindo. A hora que você conseguir um sucesso numa pequena coisa, aquilo já te mostra que você é capaz, que você conseguiu, te dá motivação, você fica mais forte, você fica mais confiante, né? A esperança fica mais viva, a fé fica mais viva, e a determinação cresce, você vai e faz, né? Ganha mais um espaço, ganha mais um movimento, a sinergia que eu falei que está aí junto, ela leva, né, ela leva a sorte para você, né? Até a sorte acompanha você em função desse movimento que você é capaz de fazer na sua vida. Mas tudo depende desse primeiro movimento que te pertence. Por isso que eu trouxe esse símbolo de exemplo para o nosso programa, que é a chave. A chave te pertence, você pode virar para cá, abrir o mundo para você. É isto que a gente está fazendo aqui com vocês nesse processo de imersão. Por isso que isso precisa de um tempo. Isso não se dá do dia para a noite, precisa uma constância. Né? Você precisa fazer essa sequência, um dia, outro dia, um dia, outro dia, um dia, outro dia, um dia, outro dia, para criar o quê? O tal do hábito. Quando você cria o hábito, você consegue emagrecer, você consegue chegar mais próximo dos seus objetivos, você consegue ganhar mais dinheiro. Hábitos, né? Que são comportamentos que você repete em função daquilo que está dando certo, que é aquilo que você quer. Mas você, no começo, tem que mexer na chave. A chave te pertence, o começo é seu, o primeiro passo é teu. O primeiro passo, até para entrar, até para fazer isso acontecer, esse programa acontecer, você precisa dar esses primeiros passos para que a gente possa te ajudar cada vez mais. Você entendeu? Então é isso, é um assunto tão grande, mas eu queria ser bem sintético para mostrar esses aspectos dos nossos sonhos, dos nossos desejos, daquilo que a gente quer, do nosso objetivo com a implantação deles, que estão através dessa palavra que é a nossa metodologia, superações. Ações nobres, eficazes, eficientes, constantes, permanentes, durante um tempo. Ok? Estamos chegando lá, cada vez mais perto, juntos.